Valendo. Aula 5 do nosso curso de redação específico para a Prefeitura de Mossoró. Prova discursiva do concurso da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Mossoró, mas que serve para qualquer outro concurso, como também serve para o Enem. Ou seja, esse curso serve para qualquer certame que solicite, que exija, que cobre a produção de um texto dissertativo argumentativo. Hoje, iniciando a aula 5, eu gostaria de dar aqui uma recapitulada no que já foi visto ao longo das 4 aulas anteriores, onde nós vimos e entendemos o que é um texto dissertativo argumentativo, por que ele é dissertativo e por que ele é argumentativo. Entendemos que esse tipo de texto é um texto onde o autor usa de argumentos para defender um ponto de vista. E é conhecido como tese. Aprendemos o que é uma tese, como elaborar uma tese, os mandamentos da tese. Vimos que toda tese bem feita tem que ter um modalizador. Depois nós vimos que no corpo do texto é necessário que existam tópicos frasais iniciando cada parágrafo do desenvolvimento. Vimos a estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão do texto dissertativo argumentativo, que obrigatoriamente tem que ter essas 3 partes. Você não pode jamais pensar em escrever um texto dissertativo, seja ele argumentativo ou expositivo, com menos de 3 partes. E entenda que eu não falo em parágrafos, eu falo em partes. Eu falo na estrutura. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Vimos que a introdução é apenas o cartão de visitas do nosso texto, onde vai estar lá a tese e os tópicos frasais, que são os argumentos que serão desenvolvidos no decorrer do texto. A introdução é só isso. É uma apresentação do que virá. E depois dessa apresentação, feita em um único parágrafo, relembrando, introdução em um único parágrafo, primeiro parágrafo, ali entre 5 e 7, no máximo 7 linhas, vamos para o desenvolvimento do texto, que é o quê? Que é a fundamentação, que é a defesa da tese. No desenvolvimento, eu posso optar por fazer um parágrafo, portanto, um argumento, 2 parágrafos, portanto, 2 argumentos, 3 parágrafos, portanto, 3 argumentos. Vimos tudo isso. Vimos que, se eu opto por um texto de 3 parágrafos, no total, um parágrafo para a introdução, um parágrafo para o desenvolvimento e um parágrafo para a conclusão. Aí eu terei só um argumento para defender o ponto de vista. E nós falamos que não é aconselhável, apesar de ser possível e não ser errado. Mas eu disse que, se eu quero convencer alguém, e a ideia desse tipo de texto é esse, é persuadir quem vai lê-lo, o ideal é que eu faça 2 parágrafos de desenvolvimento. Para isso, eu tenho que ter 2 argumentos. Por quê? Porque cada parágrafo ou cada argumento é desenvolvido em um parágrafo diferente. Portanto, se eu tenho 2 argumentos, o meu texto vai ter 4 parágrafos. Primeiro parágrafo, introdução. Segundo parágrafo e terceiro parágrafo, 2 parágrafos para o desenvolvimento. E o quarto e último para a conclusão. Todavia, eu conheço do assunto e tal, e tenho 3 argumentos. Portanto, o meu texto vai ter 5 parágrafos, que é o máximo. Mais do que isso, não. 5 parágrafos, já sabe. Primeiro parágrafo tem dono, introdução. O último parágrafo tem dono, conclusão. E os 3 parágrafos do meio serão parágrafos de desenvolvimento. Repetindo, cada argumento desenvolvido em um parágrafo. Professor, eu esqueci como é que eu desenvolvo um argumento.
Aí você vai usar o que nós vimos nas aulas: fatos históricos, dados estatísticos, exemplificação, relação causa-consequência. Aí você desce a lenha. Vimos tudo isso nas aulas anteriores. A gente está só recapitulando. Aí a gente fecha o parágrafo, perdão, fecha o texto com a conclusão, que é o quê? É o fechamento do raciocínio. Retoma a tese, sugere uma solução para o problema e, como dizemos no popular, morreu Maria Preá. É isso. Texto dissertativo argumentativo não é nem um bicho de outro mundo, como eu venho dizendo desde a primeira aula deste curso. Só que hoje, vamos adentrar aqui no mundo, né, de como produzir uma redação com lógica, seguindo um cronograma, seguindo um programa, seguindo um roteiro, seguindo um script. Por isso, o título da aula é Método de Redação com Lógica. Vamos a elas. Observe. Esse método ele consiste em 3 etapas. Né? Primeiro, entender uma coisa. Para que alguém escreva, para se produzir uma boa redação, é necessário um planejamento. Todavia, esse planejamento não precisa ter algo absurdo, algo fora da realidade. Não. Planejamento simples, mas que seja eficaz. Sem esse planejamento, é complicado você organizar o pensamento para produzir um texto que atinja a nota máxima. Porque uma coisa é você dominar um assunto e saber falar sobre ele. Outra coisa é você organizar essas ideias e pô-las em um papel, levando em consideração a ansiedade e o nervosismo que estarão impressionando na hora da prova. Então, além da dificuldade de organizar o pensamento e colocar lá no papel, você tem esses fatores externos aí, né? Ansiedade, aquela pressão de ter que fazer uma boa redação, sabendo que essa redação, boa ou ruim, é quem poderá colocá-lo dentre os aprovados. Então, tudo isso influencia. Não é, tem o detalhe, não é só estar preparado. Ah, eu estudei, me preparei. Mas tem o fator psicológico, né? Então, quando você tem um plano, um planejamento, e você ensaiou, você treinou isso, fica muito mais fácil você seguir o roteiro e produzir um texto com mais tranquilidade. Esse é o X da questão. Eu venho falando isso desde a primeira aula. É a prática, é o fazer, é a experiência de produzir. Se o cara nunca produzir um texto dissertativo, argumentativo, ele vai ter dificuldades, claro. Por mais que ele assista aulas, que ele entenda a teoria, se ele ficar só na teoria e não partir para a prática, vai dar ruim. Por isso que depois da aula de hoje, eu vou postar lá no grupo um tema, eu havia falado isso, depois da quinta aula a gente ia fazer isso, e vocês é um dever de casa, vão produzir uma redação sobre esse tema e vão me enviar, eu vou dar uma avaliada, tá certo? E vocês vão me mandar, eu vou mandar uma avaliada e vou atribuir uma nota, para a gente ver o progresso, né? E no final do curso, final da quinta aula, a gente vai repetir essa ação. Então, serão 2 redações corrigidas. Uma, que eu vou passar o tema hoje, e na última aula eu passo outro tema, vocês fazem e mandam para mim. Certo? Então, vamos lá. Esse método, esse planejamento, esse roteiro, ele consiste em dividir o processo em 3 etapas: interpretar, criar e redigir. Essas são as etapas que consistem o método, o planejamento. Redação, gente, não é inspiração.
certo? Ah, eu não fiz a redação boa porque eu não estava inspirado naquele dia. Não, não existe isso. Inspiração talvez sirva para você fazer poesia. Redação argumentativa? Não, tá certo? É transpiração. É entender a técnica, redação é técnica. Entender a técnica e aplicá-la. Acabou. Simples assim. Sem enfeite. Só isso. Então não espere inspiração para escrever no dia. Não vai vir. É porque não precisa. O que precisa é você saber o tema e saber estruturar a redação. Por isso nós estamos aqui com essas 3 etapas do método. Redação com lógica. Veja que nós temos aí interpretar, criar e redigir. Observe. Primeiro, interpretar. Olha só. Na parte de interpretar, qual é a ideia? O que você vai fazer? Ler os textos norteadores. Ler os textos norteadores. Pessoal, eu venho dizendo isso. Leiam os textos norteadores. Geralmente não vem só um tema assim. Uf, geralmente tem um texto norteador, um texto motivador. E esse nome norteador não é por acaso. Esse texto ou esses textos vão servir de norte para você ter uma ideia acerca do tema. E por mais que você, pá, rapaz, eu não sei nada desse tema, cara, olha, os textos norteadores estão ali para isso, para ajudar, para dar uma luz. Portanto, não invente de começar a redigir o seu rascunho sem antes ler com calma os textos motivadores. Mas não só ler. Ler, resumir e correlacionar as ideias do tema com as principais ideias do texto ou dos textos motivadores. Tem o tema e tem os textos. A grande sacada é entender, compreender e interpretar o tema e os textos motivadores e fazer uma correlação entre as ideias presentes no texto motivador ou nos textos, se aparecer mais de um, e a frase tema. Essa é a grande sacada. Interpretar. Se você não conseguir interpretar a frase tema, você corre um grande risco de fugir ou de tangenciar, né? Dar uma desviada assim do caminho. Não fugir totalmente, mas dar uma desviada assim do caminho. Por que as pessoas zeram redação? Um dos grandes fatores é a fuga ao tema. E por que as pessoas fogem do tema? Porque não interpretaram a frase tema, não entenderam o que estava pedindo, não entenderam a ideia núcleo presente na frase tema, também não entenderam ou não leram. Grande parte deles não leem os textos motivadores. Então, meu conselho é esse. Leiam aqueles benditos textos. São eles que vão abrir a mente de vocês. Repito, por mais que você não tenha noção nenhuma do texto, olhando só, do tema, olhando só para a frase tema, quando você lê os textos motivadores, você tem aquele insight. Ah, então agora outra coisa, é ler e entender. Se você ler e não interpretar, não vai acontecer, infelizmente. Certo? Segunda parte, reescrever o tema e formular a tese. A tese, como nós já vimos, nada mais é do que o ponto de vista do autor. A tese é o seu ponto de vista, é o que você vai defender. A gente viu que a tese tem sempre um modalizador, que é a palavra que indica ali juízo de valor, que dá uma ideia de opinião. Você, deixa Oh, eu tirar aqui uma dúvida. A oh. tese, ela vem ou a gente, através desses textos norteadores, a gente tem que criar ela?
A tese, quem cria é o candidato, é o escritor do texto. Ela não vem em canto nenhum. Só vem aí o tema e os textos motivadores. A tese, quem cria é você. A tese é o seu ponto de vista. É o que você vai defender. Se a sua redação não tiver a tese, se o seu texto dissertativo e argumentativo não tiver a tese clara, apresentada já na introdução, pode esquecer. Pode esquecer da nota. Certo? Sim, a tese ela tem que estar dentro da introdução, né? Já na introdução. Dentro da Já. introdução, assim, não, eu digo assim, não separada, lá no início, assim, aquele pedacinho e tal. Na introdução, o que você faz na introdução? Qualquer dúvida, rever as aulas passadas. O que você faz na introdução? Traz informação de cunho geral sobre o tema e já apresenta a sua tese. Pá! Já mete a tese ali. Aí depois você faz no período seguinte, observe, eu não falei no parágrafo seguinte, falei no período seguinte. Você apresenta os argumentos que você vai desenvolver ao longo do texto. A tese tem que estar clara na introdução. Pá! Expressão lá de forma genérica, né? Generaliza, uma expressão de cunho geral sobre o tema, joga a tese, 2 argumentos, ou 3, ou 1, depende de quanto você vai usar, acabou a introdução. Não, eu lembrei agora, eu estava confundindo, Luiz Carlos, tese com título, né? Eu acho que não é a mesma coisa, não, né? Não, o título, inclusive, é a última coisa que você vai escrever na sua redação. Olha só. O que as pessoas fazem, no geral, né? Escrevem um título e depois começam a redigir o rascunho da redação. Beleza. Perigo. Perigosíssimo isso. Por quê, professor? Então, como é que você aconselha? Eu aconselho que o título seja a última coisa que você vai colocar na sua redação. Já depois de tudo pronto, do rascunho já tudo pronto ali, todo pronto, quando você for passar para a folha oficial, que você relê o seu texto com calma e cria uma frase curta, de preferência, que resuma a ideia central do texto que você produziu. Por que eu não posso iniciar com o título? Porque quando você inicia com o título, você fica preso àquele título, porque você não pode dar um título qualquer e, ao longo da redação, escrever coisas que nada tenham coerência com o título. O texto, a gente vem falando, é uma unidade. Todas as partes têm que estar interligadas. Tem que haver coerência e coesão entre todas as partes do texto, desde o título até a conclusão. Então, se eu escrevo um título antes de começar a minha redação, eu me obrigo a seguir o raciocínio lógico daquele título. Então, eu fico preso ali, engessado. Quando eu deixo para depois, eu fico livre. Eu escrevo todo o texto com calma, fazendo parte por parte e tal. Aí, terminei, tá ok, tá, vou dar uma lida aqui. Li, tal, beleza. Pronto, vou criar um título. Crio uma frase que resuma tudo, que tenha coerência com o texto. Show de bola. Título é isso. Então, o título não vem, nem a tese vem em canto nenhum. O título é você que cria e a tese é você que cria. O que vai vir lá são os textos motivadores, também chamados de norteadores, e o tema só. Aí depois a banca diz, se vire, meu amigo. Agora é por sua conta. Tá com os pés e vai embora. Tranquilão? Terceiro, agora vai entrar, sai do plano da interpretação e vai para o plano da criação. Você vai gerar ideias. Gerar e selecionar ideias. Essa é a parte da criação. Observe que nós estamos falando aqui de um roteiro. Isso aqui antecede o início da produção de rascunho. Observe o que eu estou dizendo. Isso antecede o início da produção do rascunho. Eu não estou nem falando ainda, até aqui, de rascunho. Isso antecede o rascunho. Você está no passo a passo. Leu os textos motivadores, tentou entender, resumiu,
correlacionou as ideias daquele texto com as ideias do tema, depois reescreveu o tema ali e formulou a tese. Pronto, estou aqui produzindo o passo a passo para iniciar meu rascunho. Não estou nem no rascunho, estou em anotações. Estou fazendo anotações. Ainda não é o rascunho. Olha que interessante. Então, agora eu vou gerar ideias. Só que eu não vou gerar, eu vou gerar e selecionar. Não vou só gerar. Professor, não entendi. Gerar e selecionar. Beleza. A gente costuma chamar isso de tempestade de ideias. Como assim? Olha só, essa parte de gerar ideias. Você leu e entendeu os textos norteadores. Quando você vai lendo, que vai conseguindo interpretar o que dizem os textos, vem uma chuva de ideias, uma tempestade de ideias à sua cabeça. Ah, cara, eu posso falar sobre isso, eu posso falar sobre isso, isso aqui também é interessante, vou falar sobre isso. Vem um monte de coisas, aí você vai anotando. Tudo que vier à sua mente, enquanto você está lendo os textos motivadores e tentando interpretá-los, é, é o que se chama de tempestade de ideias, aquela avalanche, aquela tempestade mesmo. Você vai anotando. Posso falar sobre isso, isso sem preocupação, vai anotando. Pá, 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 pá. Por quê? Porque aí você está gerando ideias. Sem preocupação. Agora, depois dessa tempestade de ideias, como você não vai poder escrever tudo o que veio à sua cabeça, você vai fazer um processo de seleção. Depois da tempestade que você leu e veio um monte de coisa à sua cabeça. Rapaz, que legal. Estou gostando, posso falar sobre isso, sobre isso, sobre isso, sobre isso. Meu Deus, que coisa boa. Mas separa disso. Eita, coloquei aqui 8 ideias, 8. Aí eu não posso falar sobre tudo. Então eu vou selecionar aqui 3 ou 4 mais importantes para poder trazer para o meu texto. É a parte da seleção das ideias. Depois de selecionar 3 ou 4, sei lá quantas você vai querer selecionar, ainda tem o processo de hierarquização dessas ideias. Depois, por exemplo, supor, selecionou 3 ideias, um exemplo, né? Tempestade de ideias, você anotou 8, 10, selecionou 3, aí o próximo passo é a ordem. Essa é a mais importante, então essa é a primeira, depois essa é a segunda, depois essa é a terceira. Estamos no processo de criação, certo? Depois disso, o que eu faço? Quando eu tenho isso aí tudo já pronto, texto lido, interpretado, tese pronta, ideias selecionadas, já tenho ali uma base para eu começar no ponto 4, que é o quê? A elaboração do roteiro da minha redação. Agora eu tenho munição para isso. Agora eu tenho material para isso. Então eu inicio a elaboração do roteiro. Organizadinho, tal, tal, parto para gerar, só agora na parte de redigir é que nós vamos iniciar a produção do rascunho. Ah, professor, eu pensei que a gente já estava rascunhando. Não, a gente estava fazendo anotações para criar um roteiro para iniciar a produção do rascunho. Ainda não estamos nem na folha oficial, estamos no rascunho. Ah, mas eu não tenho tempo de fazer rascunho e tal, eu não gosto. É um risco seu. O rascunho é essencial. E na sala de aula, no dia a dia, a gente pede para o aluno fazer uma redação e eles não querem fazer um rascunho. Faz de todo jeito, passa nem a limpo, entrega todo riscado, erra a palavra e risca. E aí, professor, e é se quiser. Ainda tem o tal do é se quiser. Aí eu fico olhando assim, eu digo, tá tudo bem. E me lembrando, o Enem vem aí. Eu acho que o cara não vai querer, não, mas vamos para frente. Enfim, paga-se um preço depois. Rascunho, gente. Se vocês não têm o hábito de fazer isso, e como eu já falei em outras aulas, a partir de agora, a maioria dos concursos vai cobrar redação, né? Que é
um método, um meio a mais de fazer a seleção, passar o pente fino, né? Então, e geralmente se cobra esse tipo de redação, texto dissertativo argumentativo. Comecem a produzir, a treinar, fazer rascunho. Treinar fazendo rascunho de redação, não só faz uma vez e tá bom aqui não, certo? Gerou o rascunho, tem direitinho, tal, beleza. Vou passar limpo. Não, abençoado, tenha calma. Você vai agora efetuar a autocorreção. Ah, não está pronto não, professor? Ah, se tivesse. Ah, se tivesse pronto numa lapada só, ganharia tempo. Mas, infelizmente, não é assim que funciona. Escritores treinados fazem rascunho. Não é? Escrever não é só isso. Não, já sei, vou começar. Não. Escrever é um processo que requer paciência e prática. PP, paciência e prática. Certo? Se não, não vai acontecer. Paciência de você errar, ler, ver que não está bom, amassar a folha, jogar fora, reiniciar o processo, terminar a escrita, ler o texto, ver que ainda não está bom, jogar fora e iniciar novamente. É isso. Escrever é isso. É um processo inicialmente doloroso. Aí depois, com a prática, estávamos no campo da paciência. Agora, com a prática constante e contínua, vai aperfeiçoando, como qualquer outra coisa na vida. Vocês sabem que é a prática. Né? Tem a história que diz que a prática leva à perfeição. A perfeição não leva. A gente sabe que perfeito só Deus. Mas leva ali a. Fica bem legalzinho o negócio. Bem melhorado. Prática, prática, prática. Não tem outra coisa, é prática. Exercitar. Certo? Ler 2 vezes. Ah, professor, eu vou ter tempo disso? Não sei. Não sei. Eu não sei em quanto tempo você vai fazer a prova. Então, eu não sei quanto tempo você vai ter para ler. Mas, 2 vezes. E nessa leitura, você vai fazer, você vai verificar as ideias que você usou ao longo do texto, se elas têm coerência, se elas têm sentido lógico. Coerência é sentido. Tem sentido, tem lógica, acabou, tem coerência. Só. Se o texto não tem sentido, ele não tem coerência. Acabou a confusão. Coerência é sentido lógico, tá certo? Então você vai olhar as ideias e vai olhar a gramática. A danadona aqui, ó. Ó. Vai olhar a gramática. Professor, o que eu vou olhar da parte de gramática? Vamos lá. Pontuação, acentuação, concordância verbal e nominal, regência, uso do emprego do acento indicativo de crase. Pelo menos isso. Ortografia. Pronto. Tem que olhar isso aí tudo. Professor, tem que olhar isso aí tudo. Certo? Isso aí tira ponto e tira sem pena. Então, cuidado na hora de redigir. Terminando tudo isso, está pronto para gerar o texto final. Na folha oficial. Professor, terminei o rascunho. Vou passar limpo. Posso? Não. Como assim, professor? Terminei o rascunho, fiz todo o passo a passo, eu li os textos, interpretei, criei a tese, fiz tempestade de ideias, selecionei as ideias, fiz um roteiro, fiz um rascunho, reli o texto todinho, tudo ok, vou passar limpo. Não tá no grau, tá no jeito. Já posso passar limpo? Posso? Devo? Não. Pode, mas não deve. Por quê, professor? O que você aconselha? Primeiro, eu aconselho que ao chegar no dia lá da prova, você inicie pela redação. Já que vão ser tudo no mesmo dia, então você começa pela redação. Professor, mas tem uma prova de português de didática. Dê seus pulos. Comece pela redação, com a mente ainda
fresquinha aqui, sem a perturbação das questões de interpretação, de compreensão de vários textos, não sei de quê. Começa pela redação. Começa pelo rascunho da redação. Deixa a prova objetiva para lá. Começa pela redação. Ah, professor, mas a redação, no critério lá de avaliação, vai ser a segunda parte. Eu só vou para a redação se eu obtiver 60 ou 70, agora não sei, por cento da prova objetiva. Senão eu não chego nem lá. Sim, mas também não adianta você chegar lá e tirar zero na redação. É eliminatória e classificatória. O classificatório e eliminatória, então, tem que mandar bem nos dois, né? Então, eu estou sugerindo, aí, mas vocês são bem grandinhos, aí fazem o que quiserem fazer, mas a ideia é começar pela redação. Fez o rascunho, terminou, fez todo o processo que aprendeu aqui, pronto. Não passa limpo. Deixa lá, como a gente chama aqui, deixa lá em banho-maria. O professor Genildo vai dizer, deixa em stand-by, né? Deixa lá, esperando. Aí vai resolver a prova objetiva. Sempre de olho no relógio, perguntando ao fiscal quanto tempo falta. Por quê? Porque você precisa deixar ali 20 minutos, ou meia hora, se der, para você, terminou a prova objetiva, você volta para rascunho, lê mais uma vez o rascunho, vê se está tudo ok, aí sim você começa a passar para a folha oficial. Só aí. Só depois disso. Professor, mas por que eu não posso terminar o meu rascunho e já metê-lo na folha oficial? Simples. A neurociência explica isso. Quando você termina de escrever um texto, o seu cérebro está focado no que você escreveu. Então, se você reler imediatamente aquele texto, se você lê imediatamente após a produção, não vai perceber certos erros que perceberia se lesse 20, 30 minutos, 1 hora, 2 horas depois. Por isso a ideia de ler depois. Você vai perceber erros que não perceberia se lesse logo ao final da produção textual. Dica valiosíssima. Anotem isso aí. Dica valiosíssima. Só ler o rascunho e só passar limpo, aliás, depois que ler o rascunho, mas depois que fizer a prova objetiva. Não passar limpo na mesma hora, tá certo? Não cometam essa bobagem. Vamos lá. Tranquilo até aqui? Podemos seguir. Deixa eu ver. No caso, para passar limpo, você recomenda, quando já tiver resolvido as questões feitas, o que tiver feito, assim, em outras palavras, não é isso? Passar limpo no final, assim? Quando você terminar de fazer a prova, você faz o rascunho e vai responder a prova. Não passa limpo na hora, vai responder a prova. Termina a prova todinha, objetiva, volta, lê o texto mais uma vez, aí depois dessa lida é que você inicia, olha, está tudo ok, aí que você inicia a parte do texto da folha oficial. Só que um detalhe, deixa um tempinho, se der, né, maior, porque, por exemplo, de repente você vai precisar consertar algumas coisas. Ah, rapaz, fiz isso aqui, agora que eu estou vendo que não ficou legal, vou mudar essa ideia aqui. Aí tem que ter um tempinho também, certo? Essa é a grande ideia. LC, Opa, em relação ao tema, você falou que a gente deixasse para fazer no final. o título. Então, o título, isso, o título. Em relação à quantidade de linhas, a questão da estruturação. O tema vai ficar logo ali naquela primeira linha inicial título, e primeira deixa um linha. espaço. O título, meu Deus. Na primeira Aí, linha, né? essa parte de deixar, eu estou entendendo o que você está perguntando, deixa uma linha depois do título, né? Essa Se parte fica a precisa critério, ou não. fica a critério de cada um. Você pode fazer o título já embaixo, na primeira linha após o título já começar, não tem problema nenhum. Se você quiser deixar organizado e tal, deixa lá uma linha. Ou, depende da banca, tem algumas bancas que já deixam um espaço lá reservado ao título. Eu não sei como é que vai vir a banca da IDECAM, a prova da IDECAM.
Como é que eles trabalham isso? Mas Entendi. tanto faz. Se você quiser ganhar em espaço, faz o título, já joga embaixo. Pá, sem problema. Não vai ser penalizado por isso, Ok. não. Beleza. Tranquilão, todo mundo? Podemos seguir? Vamos lá. Qualquer dúvida, vocês vão perguntando aí. Não tenham vergonha. Então, o propósito do método, qual seria? O propósito do método, desse processo, desse método, consiste em 7 etapas. Né? E essas etapas, ao fazer essas etapas, essas aqui, ó, 7 etapas. Ler o texto, reescrever o tema, gerar e selecionar ideias, elaborar o roteiro, gerar rascunho, efetuar a autocorreção e gerar o texto final. Essas 7 etapas, elas consistem em, ao fazê-la, ao exercitar isso, o aluno cria um grau de proficiência nessas competências a fazer com que ele automaticamente, com treino, se aperfeiçoe nisso e torne-se um bom produtor de texto dissertativo argumentativo. Agora, tem que ter treino. Ah, eu entendi, rapaz, achei legal aquela tabelazinha lá, aquele quadro que a LC fez e tal, aquelas etapas, bacana, entendi, achei bonito. E não praticar. E não praticar. É igual aquela comparação lá da Bíblia, né, que diz que a fé sem as obras é morta. Então não adianta você saber a teoria, que eu vou chamar de fé, e a prática, eu vou chamar de obras. Tem que ter a prática. Senão, a teoria entendi, que legal, bacana, sei demais. No dia lá eu faço. Não faz. Mas eu entendi como é que faz, no dia lá eu faço. Não faz. Não caia nessa besteira de achar que porque você entendeu aqui e não vai treinar, porque não precisa, no dia lá você faz, você não faz. Tá certo? Não vai conseguir. Vai fazer uma gambiarra qualquer lá, não vai ficar legal. Então não cometam essa bobagem de achar que no dia lá vai fazer, não precisa treinar, no dia lá eu desenrolo. Não desenrola. Certo? Tem que treinar e muito. Então, tá aqui as etapas, né, como nós vimos agora há pouco, né? Interpretar, criar, redigir. Aí o passo a passo. Vimos agora há pouco também. Só esse quadro aí já vale o curso todinho. Ô, quadro abençoado. Primeiro passo, nós já vimos, né? Ler os textos motivadores, escrever o tema, gerar, selecionar ideias. Vimos isso, né? Agora, a competência que se desenvolve com isso. Quando eu leio os textos motivadores, eu passo a compreender a proposta da redação e me posicionar quanto ao tema. Essa é a competência que se busca desenvolver com essa etapa. Qual é o objetivo da banca ao corrigir a redação? A banca vai verificar, olha só, aqui, ó, a banca vai verificar se o candidato sabe o que foi pedido. Sabe se o candidato conseguiu interpretar aqui, ó, o que foi pedido nos textos motivadores. A banca vai avaliar isso inicialmente. Tá certo? Vai avaliar se você conseguiu entender o que estava sendo pedido ali no tema e nos textos motivadores. É isso que a banca vai avaliar. Segundo passo, lá no criar, né? Faz parte aí. Gerar e selecionar ideias. Qual é a competência a se desenvolver usando esse método? Elaborar uma tese, elaborar um ponto de vista com base em argumentos. É isso que se espera desenvolver no aluno, né, estudante de redação, desse tipo de texto. O que é que a banca vai analisar isso aí? A banca vai averiguar a seleção, a organização e a interpretação dos fatos. E a banca vai conferir a veracidade e a qualidade da linha de pensamento, da linha de raciocínio de quem escreveu a redação.
Rapaz, isso aqui, ó. O cara organizou as ideias, gerou as ideias, e as ideias têm coesão e têm coerência. Existe uma progressão lógica na linha de raciocínio dele. Os fatos estão interligados, eles não estão soltos, eles estão interligados. Existe uma progressão de ideias. Essa ideia, depois essa, depois essa, depois essa. Há uma sequência lógica. Portanto, há coerência. É isso que a banca vai analisar nisso aí. Depois, no item 4, lá no roteiro, né? Elaborar o roteiro. O que é que esse tópico, essa etapa, esse passo busca desenvolver? Demonstrar conhecimentos dos mecanismos de coesão, mecanismos coesivos, ou seja, os conectivos, mais comumente chamados de conjunções. Eu falava sobre isso numa aula aí. A importância de saber as conjunções e saber o valor semântico de cada conjunção para sabê-la, para saber empregá-la no momento certo. Né? Você quer dar uma ideia ali de adversidade? Né? Em vez de usar uma conjunção coordenativa adversativa, você usa uma conjunção subordinativa consecutiva. Acabou. Não vai ter sentido. Então, por mais que você use o conectivo e gere uma coesão textual, gere uma ligação entre as partes do texto, entre as orações do texto, não vai ter coerência, porque a conjunção foi empregada no lugar errado. O valor semântico daquela conjunção ali está errado. Você queria dar uma ideia de uma coisa, mas colocou conjunção errada. Tá certo? Então é isso aí. A banca vai avaliar a estruturação lógica entre as partes do texto. Vai verificar o encadeamento textual, se as ideias, se as palavras, se as orações estão ligadas, encadeadas, entrelaçadas umas às outras. Os conectivos servem para isso. Né? Vai aferir a coesão dos argumentos. Quando você usa os conectivos corretos, você dá coesão ao seu texto e, consequentemente, dá coerência, que torna o texto lógico. Tá certo? Depois, dentro do roteiro aqui, elaborar a proposta de intervenção. Nem sempre, nesse caso, é obrigatório. Essa proposta de intervenção não é obrigatória nos concursos, mas no Enem é obrigatório. Só que, mesmo não sendo obrigatório, eu sugiro que se faça esse tipo de texto. Por quê? Qual é a ideia desse tipo de texto? Apresentar um problema na introdução, discutir o problema no desenvolvimento, né, fundamentar a defesa do ponto de vista, dizer por que defende, por que não defende, e no final sugerir uma solução para o problema. Você não vai discutir um problema, o texto todo, e deixá-lo sem solução, ou sem sugerir uma solução. Portanto, essa abençoada proposta de intervenção é a sugestão de solução para o problema. Tá certo? Aí a banca vai analisar o seguinte, a banca vai observar se há ali uma apresentação de uma solução para o problema. Se o candidato sugeriu uma solução para o problema. E se a proposta é exequível. O que quer dizer isso? Se a proposta pode acontecer, ela pode ser realizada na prática. Eu falei isso numa aula passada aí. Não adianta você criar uma introdução não. Uma intervenção, uma sugestão para solucionar o problema, mas que na prática essa solução não possa acontecer por ser muito utópica. Então não adianta. Você pensa em algo que pode ser executado na prática, aí você arrocha. Aí você desce o sarrafo. Tá certo? Próximo ponto. Lá na geração do rascunho. A competência é aquela.
dominar a norma padrão da língua. Aí vai entrar aquela questão, né? Verificar, o que a banca vai verificar? Precisão vocabular. Vai verificar se há ausência de oralidade. Você não pode escrever numa linguagem coloquial. Você não pode usar gírias ou palavras do dia a dia. Escrita é linguagem padrão culta. Acabou. Ponto. Linguagem padrão culta. Esse tipo de situação, nada de oralidade, de gírias, de dito popular, nada. É padrão culto. Pá. Certo? Checar o domínio da gramática e ainda avaliar a caligrafia. Cuidado, porque se a letra for ruim, vai dar trabalho, viu? Professor, eu tenho que escrever de letra cursiva? Não. Não. Não existe essa exigência. A letra tem que ser legível. A única exigência é essa. Você pode escrever letra de forma. Eu só consigo escrever de forma e a letra cursiva é um garrancho. Meto o sarrafo. A recomendação é que a letra seja legível. Agora, se você vai escrever letra de forma, tem que ter um cuidado. Como as letras de forma, elas são todas de um tamanho só, o aconselhável é, para você diferenciar maiúsculo de minúsculo, você faz a letra maiúscula um pouco maior. Por exemplo, você escrever Brasil, você destaca o B e arrocha aí o restante. Tá certo? Ui, feio. O detalhe é só esse. Vai iniciar parágrafo. Em tal, 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 tal. Esse é um pouco maior. Depois de ponto, letra um pouco maior. Se você for escrever letra de forma, não tem problema nenhum, desde que você faça isso. Siga essa dica, tá certo? Tranquilão? Sigamos, que esse material é grande. Vamos lá. Olha só. Destrinchar aqui agora. Vamos destrinchar aqui agora os passos. O passo a passo. Primeiro ponto. O primeiro passo era o quê? Ler os textos norteadores, resumir e correlacionar as ideias do tema com as ideias do texto. Não esqueçam isso. Esse aqui é o primeiro passo. Dê meu lápis, carregar meu lápis aqui. Esse é o primeiro passo. Ler os textos. Acabou. Tem que ler. Professor, mas vai ter tempo. Tem que ler os textos motivadores. Arrume tempo, tem que ler. Ou então, você corre o risco de fazer besteira numa redação. Por quê? Porque não teve cuidado de ler os textos motivadores. Certo? Ler os textos e interpretar as ideias, relacionar com o tema, show de bola. Tá certo? É o pontapé inicial. O objetivo desse passo é que o candidato consiga compreender o tema. Para que esse passo? Para que eu tenho que ler isso? Para que ele possa compreender o tema. Por isso, vou repetir para ficar na mente de vocês, martelando aí. É texto motivador, porque, aliás, norteador, porque vai dar um norte. A partir daí, a ideia é que a partir da leitura e interpretação desses textos, você consiga compreender o tema. E a partir daí, tomar posição, tomar partido, posicionar-se, elaborar a sua tese. Eu vou defender isso. Se você, olha o risco, se você não compreendeu os textos motivadores, né, você primeiro vai ter dificuldades de criar uma tese. E quando fizer, vai criar uma tese incoerente com o que pede no texto, com o que pede nos textos motivadores, com o que a banca espera de você. Por quê? Porque você não interpretou o texto de forma correta. Tá certo? Então, aqui nós temos até sugestões. Olha só que legal. Uma sugestão. Leia o tema
antes de ler os textos norteadores. Professor, mas não é a mesma coisa? Não. Existem os textos motivadores, são aqueles textos de apoio, que tem ali ao lado, e existe a frase tema. Produza um texto dissertativo, argumentativo sobre, sei lá, redução da maioridade penal. Essa é a frase tema. Aí vão ter textos motivadores falando sobre esse assunto. Textos norteadores para você ter uma noção, ter bagagem, né? Clarear a sua mente ali. Então, primeiro, você lê o tema, lê essa frase tema. Aí, quando terminar, lê, interpreta com calma, pega a essência, pega a palavra-chave, a palavra núcleo daquele tema, aí vai para os textos norteadores. Tá certo? Por quê? Após ler isso, você já vai direto para o texto motivador buscar o que realmente importa. Você já interpretou o que é a frase tema. Você já interpretou a ideia núcleo da frase tema. Tá certo? Outra dica. Na leitura do tema, convém dividi-lo, destacando em duas ideias-chave. Olhe quanta informação, olhe quanta dica. Não tem como você sair de um curso desse e não arrebentar numa aula, numa prova de redação, desde que você exercite. Batendo essa tecla, exercite, exercite, exercite. O que você faz? Pegou o tema, vou dividir aqui em duas ideias-chave. Sublinhe as palavras-chave, procure destacar a ideia central e então tente relacioná-la ao tema. Você tem ali a frase tema, né? Então você vai lá, sublinha as palavras-chave, tenta relacionar ao tema geral. Tá certo? Dica: para cada texto norteador, sublinhe, destaque, grife, pinte, dê ênfase a ela. Uma única ideia, mas esteja sempre de olho no tema. Para cada texto motivador ou norteador, selecione uma única ideia, mas fique ali de olho no tema, para que não selecione ideias que não estejam coerentes com o tema, tá certo? Essa ideia que você irá sublinhar precisa ter a ver com o tema, senão, de que foi que serviu essa ideia sublinhada, certo? Olhou o texto motivador, relacionou com o tema, pronto. Que está aqui exatamente em resumir, né, que é resumir uma ideia, cada texto, e correlacionar com o tema. Pronto. A ideia é essa. O primeiro passo é de boa, tá certo? Aí a gente vai para o segundo passo. Qual é o segundo passo? Escrever o tema e formular a tese. Depois do primeiro momento, o cara já leu o texto motivador, já se apropriou do tema, já conseguiu correlacionar as informações, ele está ali de boa. Ele está pronto para seguir em frente. Agora, está na hora de olhar o tema de novo, né, com calma, e depois dessa análise, tomar uma posição em relação a ele. Definir o ponto de vista. Está aqui o tema. E agora? Preciso me posicionar sobre esse tema. Então, é aí que vai surgir a tal da tese. A tese é o seu ponto de vista. A tese é a sua opinião. A tese é o que você vai defender. E para defender essa tese, você vai usar argumentos para convencer o leitor do seu texto. É isso. O ideal é resumir, é sintetizar o tema em duas palavras, para que não se perca de vista as duas dimensões existentes. Isso nele aqui não existe, não. Nele. E que devem limitar todo o processo de produção. Sintetiza o tema ali em duas palavras. Observe aqui. O ponto de vista
Repito, tese, como nós vimos na aula passada, ou nas aulas passadas, deve conter duas palavras-chave, além da presença do modalizador. Toda tese bem feita, ela tem obrigatoriamente um modalizador, que é a palavra que vai dar, a palavra ou expressão que vai dar uma ideia de juízo de valor, sua opinião, certo? Passo 3. Esse terceiro passo é aquela história da tempestade de ideias, né? Gerar e selecionar as ideias. Por que isso é importante? É um processo que você vai produzir ali, criar a sua argumentação. E para isso, tem que ter um repertório. O que é repertório? Eu vou simplificar dizendo que é o conhecimento de mundo, é a bagagem que você tem, que você adquiriu ao longo da sua vida, através da leitura de bons livros, de ouvir boas músicas, de assistir a bons filmes, de viajar. Tudo isso constitui o seu repertório, seu conhecimento de mundo, a sua bagagem vocabular, tá certo? Então, o examinador ele vai avaliar isso. Ele vai avaliar a sua capacidade de selecionar, organizar, interpretar fatos. Vai também analisar a veracidade e a qualidade, como nós já falamos, da sua linha de raciocínio, da progressão do seu raciocínio no papel. Então, em que consiste isso? Já falamos. Consiste em anotar tudo relacionado ao tema e à tese. Tudo que poderá ser utilizado depois como tópicos frasais. Tudo, tudo, tudo. Professor, o que são tópicos frasais? Os tópicos frasais são os argumentos que você vai desenvolver ao longo do seu texto. Certo? Professor, mas me dê uma dica aqui para... Eu não sei ainda como é que eu vou gerar essa tese. Beleza, estamos aqui para isso. Por isso que o curso é completo. E nós trazemos dicas de como, além de mostrar, trazemos dicas de como fazer. Estou ali, entendi o tema, tal, preciso agora me posicionar, preciso gerar uma tese. Uma dica para gerar as ideias e fazer perguntas à tese seria como? Por quê? Se questionar a resposta a essa pergunta será uma explicação para a sua tese. Você vai gerar argumentos. Você tem seu ponto de vista, agora você quer gerar argumentos. Como é que eu vou gerar argumento para defender a minha tese? Mas pergunta. A resposta que você obtiver essa pergunta é um tópico frasal, é um argumento, é uma explicação para a sua tese. Depois, o que gera isso? Quais os possíveis fatores responsáveis por essa ideia? As respostas serão a causa para a sua tese. O que isso gera? Quais são as consequências disso? A resposta serão as consequências para a sua tese. Então, o que você tem aí? Você tem a tese, seu ponto de vista, e você tem 3 formas de fundamentar essa tese, de fundamentar o seu tópico frasal, os argumentos, através de explicação, através de causa, através de consequência. Respondendo a essas simples perguntas, nós trouxemos aqui nas dicas. Olha que legal. Olha que bacana. Tempestade de ideias. Falamos sobre isso. Né? Aquela história lá de ler o tema, ler o texto, lá vem lá. Tempestade de ideias. Posso falar sobre várias coisas desse tema aqui. E agora? Eu posso falar sobre várias coisas, ou eu tenho várias para falar, mas não posso falar sobre todas. Então vamos agora fazer aqui, passar um pente fino. Né? A gente pensa o seguinte, a questão de selecionar as ideias. Divergir e convergir.
Essa parte de divergir é o momento em que o autor do texto procura captar as ideias que surgirem em torno da palavra-chave. Causa, consequência, distinções, exemplos, testemunhos de autoridades, comparações e etc. E convergir. Convergir é o processo de seleção, de acordo com o critério. Né? Aí a ideia é você reduzir aquele monte de ideias em 2 ou 3 argumentos, como nós já falamos. Tempestade de ideias, surge um monte de coisa, você organiza lá, depois seleciona o que é importante. Já tinha falado sobre isso. Aí, vamos deixar aqui o passo 4 e o passo 5, que já é um modelo. Eu vou fazer o passo 4, e depois eu entro com o modelo na próxima aula. Tá certo? Vou trazer o passo 4 e depois a gente entra com o modelo na aula seguinte, para não ficar cortado, ficar faltando só um passo. Passo 4 é a elaboração do roteiro. O que é isso? É um momento de organizar as ideias, relacionar as ideias que foram relacionadas a cada passo a passo ali, tá certo? Os argumentos, as fundamentações. A produção desse roteiro consiste em desenvolver no estudante a competência de demonstrar mecanismos lógicos, o que é de suma importância. Por quê? Porque dá a coerência textual. O roteiro, ele garante que haja uma progressão textual, a qual eu tanto falei nessa aula, ou seja, que os argumentos e fundamentações distintos serão desenvolvidos de maneira organizada e progressiva. Ou seja, lógica, certo? Mas esse assunto de roteiro é o assunto da nossa próxima aula, que será quinta-feira.